TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro, com Raul Casanova. As Aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Hoje no Papo Seguro estamos recebendo o engenheiro Joaquim Cavalcante Neto. Ele é engenheiro agrônomo, da Plant Care e é especialista na área de manejo florestal. Como é que vai, Joaquim? Tudo bem? Tudo bem, Raul. É um prazer estar aqui na casa da associação da Animaseg. É um prazer muito grande estar aqui e acho uma grande oportunidade para falar um pouco sobre o trabalho seguro junto das árvores. Joaquim, existe uma comissão de estudos, né, de manejo florestal que está trabalhando toda a área de manejo florestal. E agora está sendo criado um grupo de trabalho para tratar do trabalho em altura em manejo florestal. Qual é a diferença específica de um trabalho em altura normal de um trabalho em altura na área nas árvores, né? O primeiro que nós estamos falando hoje da floresta urbana, né, que é um conceito novo a respeito da arborização, né? A arborização urbana, hoje a conotação a gente se dá como floresta urbana, por isso que vai para o lado do manejo florestal. Então, o manejo florestal urbano hoje requer boas práticas, né, da arborização, né? Por quê? Hoje, quando a gente fala da árvore no meio urbano, a gente fala da árvore e do alvo, né, que na verdade é onde ela cairá se tiver um defeito, né? Isso. Desculpa, o alvo se diz é onde ela vai cair, é isso? Exatamente. Então a gente fala que hoje a árvore, você considera a árvore no meio urbano, a árvore ela não está sozinha, e o alvo. Então a árvore tem que estar totalmente segura para que parte dela ou ela mesma não venha a cair sobre pessoas, sobre carros, imóveis, como a gente vê normalmente quando ocorre as intempéries e tudo mais, que seriam até quedas previsíveis, né? Hoje é possível a gente identificar defeitos nas árvores que indicam problemas, e isso pode ser mitigado. Então, agora, como que se mitiga isso? Através de boas práticas de manejo, né? E uma das práticas de manejo é através de um operador realizando serviços em altura, na árvore, através de poda, através de cabeamentos, através até de instalações de para-raios em árvores que deem essa necessidade. E para que o operador também faça uma ação segura para o operador e para a operação, ele requer equipamentos, requer procedimentos que estejam dentro de uma conformidade de segurança, e é isso que nós estamos trabalhando nessa comissão. Nós já fizemos o primeiro momento, que foi de poda, né, falando sobre poda. Agora, como há uma intersecção maior com outras normas já dispostas, é que nós estamos aqui, junto ao CB32, trabalhando em conjunto para que a gente não tenha qualquer conflito entre essas normas, né? Já que nós estamos falando agora, onde, por exemplo, nós vamos falar de um ponto de ancoragem, e esse ponto de ancoragem é num ser vivo,
né? Quer dizer, numa forquilha de uma árvore que precisa ser testada, que precisa ser verificada, que precisa de um conhecimento do operador para falar que ele vai ancorar num ponto de uma árvore e que isso lhe dará segurança para a operação como um todo e para o procedimento dele, né? Então é isso que a gente vem discutindo aqui junto com os nossos colegas. E os equipamentos de trabalho em altura, normalmente, eles são previstos principalmente na área de construção civil, ou não só na área de construção civil, mas situações aproximadamente padrão, né? Ou seja, se é um trabalho numa torre de celular, ela é diferente, obviamente, da área de construção civil, mas é um padrão diferente do outro. Agora, a árvore é uma coisa totalmente nova, porque uma árvore é diferente da outra. Então, cada caso é um caso. Sem dúvida, cada caso é um caso. Um pau-ferro tem uma característica, que é um tipo de uma árvore, um flamboyant tem outro tipo de característica, outro tipo de arquitetura de copa e assim por diante. Porém, os defeitos que se verificam têm uma similaridade entre um e outro, e é por isso que a gente consegue verificar sempre um ponto seguro de ancoragem, fora os testes que são feitos para verificar da segurança disso aí. Agora, o que está acontecendo é que nós precisamos desenvolver, de fato, a cadeia produtiva da arborização urbana, da arboricultura, né, que é a atividade com a árvore. Nós estamos falando de milhares e milhares de árvores, nós estamos falando de acidentes terríveis, com perdas de vidas, de patrimônio, com desligamento de energia elétrica, mais de 50% do fornecimento e distribuição é acidente com árvore. Então, nós precisamos, de fato, capacitar as pessoas à operação, com a operação segura, mas, mais do que tudo, a gente precisa desenvolver a cadeia produtiva da arborização urbana, que hoje é inócua. Quer dizer, se nós formos falar, hoje nós temos um cinto de segurança que desenvolvemos há um tempo, que é o único no Brasil para trabalho em árvore, né, que é um cinto de segurança com talabarte. Ainda disso nós temos insumos que serão necessários para controle de praga e doença, que não tem regulamentação ainda com a Anvisa, equipamentos para aplicação desses produtos. Enfim, nós não temos a cadeia produtiva, nós estamos engatinhando, né? E hoje nós trazemos essas informações e esses conteúdos dos americanos, que aqui, como nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, que tem 130 anos de trabalho na área de agricultura, lá os americanos têm um tempo desse em relação às árvores urbanas, aos problemas de árvores urbanas. Então, eles têm adubos específicos para a árvore, insumos específicos, produtos, procedimentos e tudo mais. Inclusive, isso que a gente está trazendo hoje, a padronização é através da ANSI, que é uma ABNT deles lá, 131.1, e que nos dá referência em relação aos procedimentos, né? E no bojo disso vem o desenvolvimento de equipamentos e tudo mais. Só uma pergunta, essa ANSI 131.1 é uma norma de manejo florestal, ou seja, é genérica, não é específica só para o trabalhador na altura, ela é geral. Ela é específica para o trabalho em árvores urbanas, né? Eu trabalho para árvores urbanas, então é nisso que ela se refere. Então, poda, segurança, plantio, adubação, identificação de defeitos, enfim, as melhores práticas de manejo da arborização urbana é dado por essa ANSI 131.1. Então, lá, por exemplo, todos os operadores, seja de terceirizadas, seja de governamentais, distribuidores de energia, têm uma certificação que hoje no Brasil, eu tenho uma certificação de arboricultor, né? É um certificado de arborista, na verdade, e que lá eles têm. Então, e existe uma sociedade internacional de arboricultura que desenvolve, que difunde isso, essas melhores práticas, né? Então é isso que a gente está buscando, né? Trazer aqui para o Brasil isso também. Joaquim, bom, já é muito interessante isso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador.
especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando com o nosso Papo Seguro, hoje falando com o engenheiro agrônomo Joaquim Cavalcanti, da Comissão de Estudos de Manejo Florestal, especificamente na área urbana. Florestas urbanas. Joaquim, você tinha falado que existe uma sociedade mundial que cuida desse assunto baseado nessa norma internacional ANSI, é isso? Isso. Existe a Sociedade Internacional de Arboricultura. Aqui no Brasil nós temos o capítulo dessa sociedade internacional, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, onde também represento a diretoria. Hoje eu sou secretário da região Sudeste, e através dela, tanto da brasileira quanto da internacional, que a gente vem recebendo, sendo providos de informações sobre as melhores práticas de manejo da arborização urbana. É fato que a gente tem aqui uma demanda de pesquisas também aqui no Brasil, ínfima em relação à necessidade, mas a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da USP, tem, através do professor Demóstenes, o IPT tem, através do pessoal da equipe de floresta do Sérgio Brasolin, a Universidade Federal do Paraná também tem, mas são pontuais e ainda não atendendo a demanda que nós teríamos aqui no Brasil para que as árvores fossem bem atendidas e ficassem, então, seguras. Joaquim, só para ter vamos dizer, colocar números nas coisas, né? Pensando só no estado de São Paulo, para não pegar no Brasil inteiro, que deve se multiplicar várias vezes, quantos profissionais trabalham hoje nessa área da arboricultura? Nessa área de arboricultura na área urbana, especificamente na área urbana? Sim, Raul, você imagina que a gente tem aí, vamos dizer, 640 municípios no estado de São Paulo. Se em cada município desse você considerar que tem algumas dezenas de centenas de árvores, no caso de São Paulo, que você tem dezenas de milhares de árvores, você precisa de equipes para tratar disso, porque, como cortar o cabelo, nós precisamos de que as árvores sejam também tratadas e podadas dentro da melhor prática possível. Você imagina que se a gente tiver no mínimo 10 pessoas em cada município desse, quer dizer, por baixo nós temos aí 6.400 pessoas. Vamos falar que a gente tem 10.000 pessoas hoje trabalhando de forma inadequada, sem segurança, sem equipamento de segurança específico, sem procedimentos adequados hoje para trabalhar com as árvores. Enfim, é uma temeridade. E o nosso trabalho aqui está sendo esse, quer dizer, além de trabalharmos como empresa no setor, ministrando cursos, trabalhando, cuidando da saúde de árvores, né? Também estamos nos propondo e nos dedicando a fazer com que o trabalho seguro, através de normas técnicas, ocorra, né? Então, agora estamos nesse momento de falar de segurança da operação e do operador, para imaginar que isso chegue aos municípios de São Paulo e de outros estados do Brasil, além das boas práticas, né? Então, que nós já trabalhamos a questão primeira, que foi inicial, de poda, com a preocupação de que é uma atividade, se ela não for sabida, conhecida, ela é muito danosa, né? E para aquele ente querido que a gente tem, que é a árvore, que nos dá umidade, que nos dá refrescância no ambiente, que nos dá um clima de amenidade, enfim, que valoriza tanto ambientalmente como comercialmente os lugares onde elas existem, né? Quer dizer, agora, então, pensando nelas, é que a gente trabalha e dá segurança para as pessoas que estão sob elas, mas também sabendo que a operação deve ser feita com total segurança
tanto para a operação quanto, óbvio, para o operador. É para isso que nós precisamos demandar, na verdade, a organização da cadeia produtiva do setor da arborização urbana, para que os equipamentos, insumos, técnicas, procedimentos venham para melhorar essa condição das cidades, das operações e dos operadores e, por fim, que é o nosso sempre grande objetivo, das pessoas como cidadãos. O número de pessoas qualificadas, ou seja, aptas, treinadas para hoje, pegando os 6.400 pessoas que trabalham em prefeituras, quantos seriam hoje no Brasil? No Brasil não, em São Paulo. Raul, a gente pode ter pessoas que conheçam um pouco sobre a arborização urbana, que tenham conhecimentos teóricos, mas que se utilizem de equipamentos, como a gente tem falado aqui, Raul, infelizmente é zero, infelizmente. A gente tem pessoas, hoje os operadores usam cinto de construção civil para trabalhar numa árvore, eles andam de garupa em galhos, com total desconhecimento de normas de segurança hoje. Então, quer dizer, é uma temeridade o que a gente vê hoje no setor da arborização urbana. E hoje, encontrar com vocês e estar tendo a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o assunto, realmente a gente percebe que estamos num caminho, vendo uma luz no túnel, podendo falar sobre o assunto e divulgar sobre a necessidade de darmos segurança, darmos equipamentos, enfim, qualificar, como acontece hoje nos países. Você vê os Estados Unidos, tem a Itália, tem a Alemanha, tem o México, tem Colômbia, tem Argentina, tem, e o nosso Brasil, com certeza, está andando em direção a isso, mas nós precisamos nos apressar. Como em tantas coisas aqui nesse Brasil, a gente precisa se apressar para que aconteçam coisas boas e rápidas. Pelo que eu depreendo do que você falou, nós aqui estamos tratando de vidas em todos os lados. Primeiro, uma vida que é a própria árvore, que se não for bem cuidada pode causar acidentes nas pessoas que estão passando, quando cai um galho, alguma coisa. E, por outro lado, também aquele que vai tratar da árvore, ele precisa ter o conhecimento para também ele mesmo não se ferir, ou seja, não ferir a árvore, que pode ter a consequência depois dessa árvore, se não for bem podada, se não for bem cuidada, ela cair, ou cair um pedaço dela em alguém, e também cuidar da sua própria vida, porque quando ele está subindo lá em situações cada vez uma diferente da outra, também ele está colocando a sua própria vida em risco, não é isso? Sem dúvida, eu acho que você resumiu muito bem. Eu acho que, por um lado, é a árvore que nós temos que cuidar para que ela estabeleça, para que ela dê condição de nós sobrevivermos, né? Quer dizer, com qualidade de vida nas áreas urbanas, e a outra é dar condição para que o operador e a operação aconteçam em íntima segurança, em máxima segurança, né? E lembrando disso, quer dizer, nós estamos fazendo alguns trabalhos, e um deles foi muito bonito e envolvente, que nós começamos a falar de um trabalho que se chama de brigada de arboristas. Então, uma coisa similar à brigada de incêndios, aos brigadistas de incêndio. Hoje começamos a falar um pouco sobre a brigada de arboristas, que é passar para as pessoas a visão da segurança da árvore e da operação, o que é risco da árvore, o que é risco da operação, o que leva uma árvore a ter risco, para as pessoas que são para as pessoas comuns, né? Para um olhar abrangente, ensinar as pessoas a olhar para o céu, né? Mas não só olhar para o céu, mas olhar para as árvores e ver nelas, além do conforto ambiental todo que elas trazem para a gente, mas de uma forma carinhosa e com o máximo amor possível, aplicar técnica, na verdade, para que as pessoas comuns cheguem a entender sobre ela, porque não é difícil, é fácil. Eu acho que é uma questão só da gente realmente se determinar a essa necessidade. Bom, Joaquim, nós estamos terminando o nosso tempo aqui. Eu me coloco à disposição para cada vez mais falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que precisa ser bastante falado, e agradeço a sua presença hoje aqui no nosso programa Papo Seguro. Raul, eu que tenho o maior prazer de estar aqui com você, você
além de um grande profissional, dirigindo aqui a Animaseg, uma pessoa muito atenciosa, muito simpática e que nos traz um conforto muito grande para conversar e falar sobre esse tema. E agradeço bastante a você e a todos que nos ouvem, enfim, que é uma oportunidade ímpar estar aqui. Agradeço mesmo você, a Animaseg e a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Na semana que vem nós voltamos. Estamos hoje aqui na Feira Expo Proteção e especialmente aqui nessa competição com o Correia, que é da Balasca, né, gerente técnico da Balasca. Eu queria que você explicasse como funciona esse primeiro desafio internacional para bombeiros industriais. Ok, bom, o nosso objetivo aqui foi simular situações que poderemos ter nas empresas, colocar aqui num treinamento, né? Para trocar experiência para uma emergência, estarmos preparados para situações de emergências, para grandes emergências, né? E fazer com que isso seja aqui um campo de treinamento e também de congraçamento e troca de informações entre as equipes. As equipes, como elas são formadas? São de empresas? As equipes são formadas por bombeiros industriais, por empresas, várias empresas. As inscrições foram feitas por todos os bombeiros industriais. E temos vários ramos de atividades, né? Vários tipos de empresas participando e todos são bombeiros industriais. Ou seja, são duas equipes que fazem o mesmo circuito ao mesmo tempo. Exatamente, são duas equipes que fazem o mesmo circuito. Esses circuitos são tirados como base a indústria, o dia a dia, as atividades do dia a dia, né? E as possíveis situações de emergência que podem ocorrer nas indústrias, né? Correia, explica um pouquinho qual é esse circuito, qual é a sequência, nós já pegamos algumas tomadas dessa sequência, eu queria que você explicasse. Ok, esse circuito foi bastante discutido com toda a equipe, nós fizemos várias equipes entre os PANs, o RINEM, várias indústrias, para que se aproximasse mais da realidade, né? Então nós temos a partida, onde o bombeiro passa o bastão para uma segunda pessoa que vai com uma mangueira de 20 metros, subir uma plataforma de 4 metros, subindo a plataforma de 4 metros, lá em cima nós temos um equipamento que se chama EVAC, que tem como objetivo içar uma carga de 80 quilos, ou seja, ele vai ter que subir com uma carga de 80 quilos, um tambor de 200 litros com uma carga de 80 quilos, né? Terminou a 2 metros de altura, subiu a 2 metros de altura, ele desce com o bastão, passa para a próxima etapa que terá um competidor no Force Machine. O Force Machine é um equipamento especialmente desenvolvido para competições de bombeiro, é um equipamento vindo do Canadá, onde você tem um peso de 75 quilos e o objetivo é simular um arrombamento numa indústria. Ou seja, se você precisar ultrapassar um obstáculo, ultrapassar uma parede, nós simulamos aqui nessa situação no Force Machine, né? Saindo do Force Machine, nós vamos para uma próxima etapa que é o T-For. O T-For nós temos 4 tambores de 200 litros com peso de 400 quilos. Aí nós simulamos um arraste numa situação de emergência. Então as pessoas vão simular um arraste de 400 quilos numa situação de emergência. Terminou esse arraste em determinado nível de arraste, passamos para um próximo obstáculo. Aqui nós simulamos, de acordo
como previsto na NR33, evidente que é um equipamento, um local que não tem substâncias tóxicas, nada, totalmente isento e sem risco aos participantes. Aliás, tudo aqui foi verificado o quesito de segurança. Nós passamos aqui no espaço confinados, simulamos a subida numa escada marinheiro, na sequência descemos numa escada de corda e passamos neste corredor. Ao sair do corredor, nós passamos o bastão e o próximo competidor, que é o bombeiro, vai fazer o resgate de uma vítima, né? Essa vítima é um boneco articulado de 90 quilos, ele tem articulações como se fosse representando muito próximo a um ser humano. É um boneco também vindo do Canadá e utilizado em competições, onde vai ter que fazer o arraste até o ponto de chegada. Ao chegar, eles apertam e os cronômetros marcam o final da prova. Objetivo totalmente preventivo e de treinamento. O que fizer com menos tempo é o que ganha. O menor tempo será o vencedor. E quantas equipes começaram a competição? A nossa proposta inicial foi para 32 equipes, 64 participantes, com os reservas 98 participantes no total. Nós tivemos a participação de 25 empresas e agora disputamos hoje a oitavas de final, então hoje nós tivemos a participação de 16 empresas. Amanhã, no último dia do evento da Expo Proteção, nós vamos ter a semifinal e a final, e o finalista terá um treinamento de especialização lá nos Estados Unidos, no campo de treinamento da Universidade do Texas. Muito bom, acho que é um bom treinamento e uma boa experiência para todos que estão participando e aqueles que estão assistindo também. Com certeza, né? Acho que estarmos preparados para a situação de emergência é a primeira coisa. Treinamento, incentivar o treinamento, utilização de equipamentos adequados. Esse contexto todo é um contexto dentro de uma indústria e sempre buscando, né, o aspecto preventivo, o aspecto de divulgar a segurança e saúde no trabalho. Obrigado, Corrêa. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Comenda de honra ao mérito de SST 2013. No dia 23, comendadores de diversas áreas de segurança e saúde do trabalho serão homenageados. Na oportunidade também será concedido o prêmio Melhores Empresas em SST 2013. As empresas que se destacaram em SST no período. Fonte, AnimaSeg. 20º Congresso Mundial de SST será na Alemanha. Em agosto de 2014, de 24 a 27, em Frankfurt, acontece o maior evento na área de SST, o qual reunirá governos, empresários, trabalhadores, sindicatos e universidades do mundo todo. Trata-se do 20º Congresso Mundial em Segurança e Saúde no Trabalho, 2014, Fórum Global para a Prevenção em Frankfurt. O Congresso Mundial será realizado com base em 3 objetivos: oferecer um fórum de troca de conhecimentos, práticas e experiências entre os participantes com a finalidade de promover segurança e saúde no trabalho, reforçar e construir redes e alianças e oferecer plataforma para o desenvolvimento de conhecimento e ideias práticas e estratégicas que possam ser prontamente utilizadas. Normas e matérias-primas favorecem capacetes de segurança. O capacete de segurança para o uso na indústria configurou-se como equipamento elementar à segurança do trabalhador. No Brasil, em 1983, ocorria o primeiro grande feito na evolução do equipamento, a NBR 8221, modificada em 2003 e hoje em fase de reavaliação. A atual revisão na norma compreende o aperfeiçoamento do equipamento de proteção individual, desenvolvido em materiais cada vez mais resistentes, leves e confortáveis. Fonte, revista Proteção. Curso NR20 específico, 25 a 28 de outubro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Realização, NN Eventos. Informações, 51 3222 9063. Trabalhando com comitês de ergonomia. 26 e 27 de outubro, Jundiaí, São Paulo. Realização Incorpore Terapias e Ergonomia. Informações 11 3395 9349 ou 11 99965 5205. Começou a votação dos programas mais queridos da TV aberta. Vote no programa TV Segue para fortalecer os espaços da área de SST na mídia.
www.tvaberta.tv.br/prêmio-mais-querido. Quem te escolhe pode ganhar um tablet da Samsung. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Até o próximo programa.